Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Andrés Barreto e eu já digo logo de cara, esse vídeo será um vídeo levemente atípico, porque eu vou estar fazendo análise do resultado da eleição municipal em São Paulo. Esse foi um tema que eu me senti obrigado a analisar com mais minúcia no decorrer desse processo. Normalmente é uma coisa que eu não faria, porque, primeiro, por ser política nacional, que não é o meu foco principal e não é o foco do Oliver Talk, ou mesmo do meu próprio canal. Mas como eu fiz análises e pontuei certas coisas, eu acho que nada mais justo que a gente faça uma análise pós-resultado, né? E então o que eu vou fazer nesse vídeo é isso, tá? Entregar para vocês a minha análise desse resultado. Goste quem gostar, queira ver quem queira, né? O que eu vou fazer é isso. E eu quero reforçar algumas teses minhas que, na minha opinião, ficam patentemente claras e confirmadas. É, e eu quero começar destacando algumas coisas aqui, né? Nós estamos aí com o resultado projetado na tela. Nós temos 99% das urnas apuradas, né? Uma coisa já finalizada. Nós temos o Ricardo Nunes na dianteira com 29,49% dos votos, o Boulos na sequência com 29,04% dos votos e o Marçal na sequência com 28,14% dos votos fora do segundo turno. Na minha sessão eleitoral, onde eu trabalho como mesário, o Marçal ganhou com 74 votos, o Boulos ficou em segundo lugar com 59 votos e o Nunes ficou em terceiro lugar com 54 votos. É uma zona eleitoral de São Mateus, portanto, uma região periférica de São Paulo. Até com base nisso, quando antes dos primeiros resultados da apuração saírem, eu fiquei com a impressão que o Nunes ia eventualmente sair do segundo turno, né? Por ser uma zona periférica, eu falei, se isso daqui for mais ou menos um termômetro, como as pesquisas estavam indicando, o Boulos ficaria em primeiro, mesmo com o Marçal tendo ganho, né? Eu matizei essa questão. Mas eu achei improvável que o Nunes, né, iria conseguir ir para o segundo turno, como algumas poucas pesquisas estavam indicando, né? As porcentagens, talvez agora ninguém esteja prestando muita atenção nisso, né? Mas as pesquisas, e aí é uma vantagem para os institutos, né? Todos eles erram e todos eles acertam ao mesmo tempo, porque todos eles estavam dando um cenário de empate técnico, estavam dando um cenário de 21 a 24% para cada um dos candidatos, e você pega 24% dentro da margem de erro, isso daí vira 28, vira 20, tá todo mundo mais ou menos dentro da margem de erro, embora eu não esperasse nem o Nunes, nem o Boulos e nem o Marçal, né? Eu não esperava nenhum deles com 30%, né? Todos aí estão praticamente na casa dos 30. Mas eu acho que isso se deve porque de última hora as pessoas vão para as cabeças, né? Isso aconteceu um pouco na eleição para governador em 2022, né? Eu pensei que o Haddad ia ganhar no primeiro turno, por exemplo. Mas eu acho que de última hora as pessoas vão naquilo que elas mais ou menos imaginam que vai acontecer, naquilo que elas imaginam que vai ganhar, perdão. E elas depositam na urna essa impressão, essa sensação que elas têm. Então, eu acho que isso explica também digamos assim, a margem de erro ter ido para cima com relação aos três, né? Uma outra coisa que eu quero destacar é o seguinte, né? Aquela coisa a história é contada pelos vencedores, né? É, numa eventual análise futura, o que vai entrar para a história é que o Nunes e o Boulos foram para o segundo turno. É muito, muito provável, eu diria que assim, é coisa de 90% de chance do Nunes ganhar, né? Seja porque tem a máquina, seja porque tem apoio de um capital político muito forte, que é o bolsonarismo, e aí em terceiro lugar pelos méritos e eventuais méritos e virtudes da sua própria gestão. E também porque o voto em São Paulo, aí há 20, 30 anos, é um voto da rejeição e não da aprovação, né? E nesse quesito, o Boulos é muito mais rejeitado que o Nunes, né? Por razões que não precisam ser mencionadas, razões que são óbvias, né? Tanto o eleitor de não esquerda no amplo espectro, obviamente rejeita o Boulos, porque vê nele um radical, né? E etc.
pelo tipo de militância com o qual ele estava envolvido. Então, o único cenário possível, imaginável, em que o Boulos vira e ganha essa eleição é um cenário daquelas campanhas históricas, né? Daquelas campanhas. E quando eu digo histórica, eu não estou falando histórica para o bem, mas eu estou falando histórica no sentido de que um candidato consegue reverter uma grande vantagem a partir de estratégias, carisma, que não seja, não acredito que seja o caso de nenhum dos dois aí, mas assim, com um conjunto de fatores favoráveis, todos soprando em seu favor, né? Então, a menos que o Boulos tenha virado mágico e consiga tirar isso da cartola, é muito, muito, muito provável que o Nunes leve no segundo turno. Eu acho que 60-40, 55-45, 55-45 no segundo turno para o Nunes já seria um cenário, para mim, surpreendentemente negativo, tá? Eu acho que a vantagem aí é de pelo menos 15% pro Nunes no segundo turno, tá? Eu acho que também muitos desses, os votos do Pablo Marçal muito dificilmente vão migrar pro Boulos, eles vão migrar pro Nunes e pro nulo, talvez, né? A gente vai ter que ver as movimentações também até lá, se vai haver algum tipo de endosso público, essa coisa toda. Mas essa migração, ela não é tão simples e tão automática assim. Mas voltando no que eu estava dizendo a respeito do quem vence conta a história, né? Depois que as coisas acontecem, é a famosa previsão do passado, né? É muito fácil prever o passado. E quando a gente vê, a diferença do Nunes para o Boulos é de 0,45%. E a diferença do Nunes para o Marçal é de 1,3, 1,4%. Em termos de votos, é uma diferença aí praticamente de 80 mil votos, 82 mil votos, né? Então, assim, todas as análises, não, apesar que eu não entrei em nenhum momento em análise do tipo, esse ganha, esse tá fora, né? Mas pouco importa também. Qualquer análise de qualquer um que tenha feito do tipo Fulano já ganhou. Vai ser no primeiro turno, como o próprio Marçal estava dizendo. Fulano tá fora, fulano tá dentro. Meu amigo, você esteve a 0,4 ou a 1,3 a 80 mil votos de estar errado. Você vai me dizer que a tua análise previu 1%, que a tua análise previu 80 mil votos? Faça-me o favor, né? Tenha decência, tenha dignidade. Isso não vai acontecer, as pessoas não vão ter, porque quem ganha conta a história e conta a história em seu favor. E se a história fosse diferente, os vencedores estariam também narrando a coisa com um viés favorável à sua própria análise. Mas é bom a gente registrar. Nós que, como eu disse, num eventual futuro em que a gente esteja analisando os resultados das eleições de 2024, só aqueles que prestam muita atenção, só os geeks de eleição, de política eleitoral, é que vão lembrar que foi por um pentelho que qualquer um dos três deixou de estar dentro ou deixou de estar fora do segundo turno. Então, e não tem análise que preveja isso. Não tem análise que preveja 80 mil votos, que preveja 30 mil votos, que preveja menos de 1%, 1,2%, tá? Então, óbvio, faz parte do jogo. As pessoas vão cantar de galo, vão dizer que sempre souberam. Não, a minha previsão sempre esteve correta. Claro, você tem uma precisão superior de qualquer profeta que já existiu no universo. Você consegue prever a coisa na ordem dos 1%, né? Mas, enfim, isso é para fins de registro, né? Uma outra coisa, análise minha, posso estar certo, posso estar errado. Eu acho que o saldo que a gente tem que tirar a partir da ausência do Pablo Marçal no segundo turno com 1.700.000 votos. Só que assim, o Marçal é uma incógnita, ele é incompreensível, não dá para saber o que ele quer. Ele vai querer seguir uma carreira política ou ele vai chutar tudo pro alto? Ahn, não sei, não sabemos, né? Para deputado federal, para até Senado, me parece um cenário muito positivo, muito favorável, né? Mas ele vai querer isso, ele vai falar ou fazer mais alguma besteira que vai derreter até essa possibilidade, até essa hipótese? Não sabemos. Mas tem uma coisa que eu acho mais sutil e mais importante, que é o Marçal canibalizou o voto do Nunes, que é o candidato oficial do bolsonarismo,
né? Isso quer dizer que todo eleitor do Nunes é bolsonarista? Não. Isso quer dizer que todo bolsonarista votou no Nunes? Não. Isso quer dizer que todo bolsonarista que votou no Nunes porque ele era o candidato bolsonarista? Porque ele era o candidato do Bolsonaro? Também não. Tá? Isso são sutilezas de análise que a gente tem que ir separando se a gente quiser fazer uma análise séria da coisa. Mas o fato inegável é que o Nunes era o candidato oficial do bolsonarismo. A uma certa altura do campeonato, até havia uma simpatia do próprio Bolsonaro com o Marçal, mas quando as pesquisas começaram a mostrar que a coisa podia degringolar de verdade para o Nunes, por causa do Marçal, obviamente que o Bolsonaro encampou de vez o Nunes, né? O Tarcísio foi ativo na campanha do Nunes, o Eduardo Bolsonaro foi ativo na campanha do Nunes e por aí afora. Que, obviamente, acho que, pelo amor de Deus, né, gente? Isso não é um segredo. O Ricardo Nunes é o candidato oficial do bolsonarismo. Mas eu acredito que muitos eleitores do Marçal são simpáticos e são potenciais eleitores bolsonaristas, conservadores, de não esquerda, né? Embora deva ter aí uma miscelânea de pessoas nesse universo de eleitores do Marçal. Agora, se isso que eu estou dizendo é verdade, os dois então disputaram o voto bolsonarista e o Marçal, mesmo assim, consegue capitalizar para si 1.700.000 votos, 80 mil votos a menos que o candidato bolsonarista oficial. Eu acho que isso quer dizer que esse eleitorado ele não segue bênçãos tão facilmente, ele não é tão gado quanto muitos acreditam, e principal, ainda acima disso, existe um espaço para tentar capitalizar este eleitorado é, sem as bênçãos oficiais do bolsonarismo, né? Então eu acho que esse recado fica no ar para outros candidatos, fica no ar para o próprio Pablo Marçal, caso ele queira eventualmente disputar outras eleições e outros cargos, né? Ele vai poder sim abocanhar uma parcela desse eleitorado, né? Eu acho que para mim isso é um recado claro. Então, e acende um sinal amarelo para o lado bolsonarista, né? Para talvez prestar uma atenção nesse aspecto. ah, e não considerar esse voto e esse eleitor como tão automaticamente garantido assim, né? Então, mais uma vez, a gente tem o problema de quem conta a história são os vencedores, né? Mas assim, como eu disse, tenha um pouco de decência, mesmo que internamente, né? Você esteve a um pentelho de estar certo ou errado, né? Todos nós estivemos. Então, dá uma seguradinha, né? E todo um projeto poderia ter desmoronado aí por uma coisa minúscula, por uma falta de controle de danos aí, né? De controle de problemas mesmo, né? Que acabou escapando ali entre os dedos do bolsonarismo e da campanha bolsonarista, né? Isso tudo é uma parte da minha análise. A outra parte, no meu canal, eu vou deixar essa imagem como capa do vídeo, tá? Que é a turma do Nunes. O bonde do Nunes, né? No bonde do Nunes está o Valdemar, no bonde do Nunes está o Rodrigo Garcia, no bonde do Nunes está o Aldo Rebelo. Por um pentelho, a Marta Suplicy não está no bonde do Nunes, porque ela compunha o governo do Nunes até outro dia, né? Então, assim, eu já disse isso, né? O Nunes ele é uma encarnação muito boa do Centrão, assim, perfeita, né? Se a gente quisesse criar um livro ilustrativo de ideias políticas, no verbete centrão, a foto do Nunes poderia estar lá. Em termos de políticas, de distribuição de cargos no seu governo em condições normais, isso está demonstrado. Enfim, em termos de postura, em termos enfim, tudo, né? Tudo, no Nunes é centrão. Essa é a turma dele, né? Só que, é claro, o bolsonarismo oficial, como eu estava dizendo, se aliou a esta força política, né? E veja, já tá, gente? Assim, no âmbito estratégico, tudo isso é compreensível. Em nenhum momento eu neguei essas coisas, né? Como eu disse, estrategicamente, a gente já fez muito. A gente, eu digo, as pessoas de direita, conservadoras, isso não é um movimento novo.
A gente votou no Serra, que, na minha opinião, do pacote de tucanos que a gente votou ao longo dos últimos 20, 30 anos, o Serra é um dos piores, né? A gente votou no Serra contra o Lula, contra a Dilma. A gente votou no Alckmin contra o Lula. A gente votou no Aécio contra a Dilma. A gente votou no Dória. A gente votou num monte de tucano que eu acredito que ninguém negue, que não são conservadores, não são direitistas, no máximo adotam pontualmente algum tópico, algum discurso, justamente para captar essa parcela de eleitores, mas costumam ser muito sinceros, muito nítidos, muito claros em dizer que eles não fazem parte desse, desse polo do espectro político, né? E por que que nós fizemos isso? Foi estrategicamente, né? Com aquele discurso todo do o mal menor, vale tudo contra X, Lula, Dilma, Boulos, né? Ah, vota em mim, senão o PT ganha. Isso daí é carne de panela para os conservadores, os direitistas em geral, tá? É, não tem segredo nenhum nisso. O que me incomoda aí é uma série de outros fatores. Primeiro, eu nunca vi, tal como eu vi para o Nunes, nunca vi para o Alckmin, para o Serra, para o Aécio, para o Dória, um esforço tão grande em demonstrar que um cara tão assim assustadoramente transparente naquilo que ele é, na verdade ele é um conservador. Pescaram uma coisinha ali, uma coisinha aqui, né? Mas nem, mesmo quem embarcou nessa, nem depositou todos os seus esforços nisso, porque isso é uma coisa ridícula, né? Você tentar forçar que o Ricardo Nunes é um conservador é uma coisa ridícula. Esse esforço, ele mais ou menos sempre é feito justamente para tentar pescar trouxa, mas muitos dos que eu vi encampando isso não são trouxas, tá? São pessoas muito espertas, que sabem que isso é uma furada, sabem que isso é uma cascata, né? E a gente, um dos meus pontos é, nós estamos eternamente dentro desse joguete, né? Dentro desse vale tudo contra o PT. A gente sempre cede as nossas pautas, os nossos valores, as nossas propostas políticas para o vale tudo contra o PT, né? Sempre. A exceção de, e por isso que eu acho que isso é tão grave, tão desagradável, tão desgostoso para o bolsonarismo. O que foi a exceção a tudo isso? O que foi a quebra do teatro das tesouras? A eleição do Bolsonaro em 2018, né? Qual era o cenário em 2018? Nós tínhamos o Boulos candidato, nós tínhamos o Haddad candidato. Nós tivemos candidato do PSDB nessas eleições, eu não me lembro agora. Tinha o Alckmin, né? É claro que nenhuma dessas pessoas vai admitir isso, hoje, mas eu imagino, todo esse eleitorado do Nunes hoje, em 2018, eu os imagino votando o Alckmin, né? Ou no Haddad, se dividindo, talvez, entre o Alckmin e o Haddad. Pelos mesmos motivos, pelos mesmos argumentos, né? Olha, é a segurança, né? Não é a baixaria, não é o outsider bobão, feio, bobo, malvado, né? E foi nessa eleição que teve a campanha do ele não, né? Tipo, vale tudo contra ele. Foi a esquerda que encampou isso. E quem encampa o Centrão? Com todas essas figuras, com todo esse bonde, né? E a gente sabe, né, gente? Por que que o Centrão está nessa? São Paulo representa um orçamento de 120 bilhões de reais. No conglomerado de partidos que apoia o Nunes, né? Nós temos 12 partidos que vão ser muito bem recompensados, caso ele seja eleito, no seu governo. E são os partidos do Centrão, os partidos dessa galera que, se para ter ganhos políticos, se você perguntar para eles, você vende sua mãe? Eles falam, vendo e faço até parcelado, né? Isso já é uma forma de corrupção. Quando a gente vai para a prática da coisa, isso já é uma forma de corrupção, né? Um mensalão da vida surge aí, né? É claro, como eu disse, quem está contando a vitória hoje, é aí, né? Dane-se tudo isso que você está falando, né? Problema seu, né? A sua hipótese foi derrotada e a minha foi vencedora. Então, tudo que eu disse está certo e tudo que você disse está errado. Tudo bem, né? Aliás, eu acho assim, se você se sente tão assim regozijante por causa de uma vitória de um cara como o Ricardo Nunes, né? Enfim, talvez você precise rever muita coisa, né? Mas enfim, isso é um outro detalhe.
O Lula, sabe quem tinha um cenário muito parecido com esse, num outro momento político do Brasil? Essa vitamina do Centrão? O Lula, né? O Lula, quando o Lula estava vitaminado pelo Centrão, ele também estava por cima da carne seca, né? E ele caiu depois, né? Mas assim, o Centrão, e o Centrão ele é uma força política, principalmente nesse momento das eleições municipais, das eleições mais localizadas, né? Município, prefeito, vereadores, né? É aquilo que eu disse. Até eu estava vendo na análise da apuração agora na Band e os comentaristas estavam discutindo por que que o PT foi bem em 2022, numa eleição nacional, e por que que ele vai mal já alguns pleitos nas eleições locais. Por quê? Porque essa eleição geral, ela se, o eleitor ele se inspira em fatos diferentes para escolher, né? Para o momento local, e isso explica muito da vitória do Nunes e da vitória do Nunes em bairros periféricos, etc. Porque nesse nível eleitoral, o sujeito está mirando se a lâmpada do poste está funcionando, se o buraco da rua está tampado, se o filho está indo, se tem vaga para creche no filho pro filho da pessoa, etc, etc. Então é uma coisa muito mais próxima. E aí você tem a figura do vereador que puxa muito voto, né? Porque lá no Santinho, né? Aquele cara, todos os vereadores que estavam com o Nunes morrem de amores pelo Nunes? Não. Mas se o partido está na coligação e o candidato da coligação é o Nunes, o número do Nunes vai estar lá junto no Santinho. E muito voto vai nessa base, né? Além, claro, do sujeito ter a máquina na mão. Ter a máquina na mão na eleição municipal é assim, é uma dádiva, né? É uma dádiva, porque você consegue controlar e fazer muita coisa. Vejam, tudo isso é do jogo, tá? Qualquer um no lugar do Nunes faria a mesma coisa. Se serviria da máquina, né? Usaria do fato de estar lá para tentar angariar o maior número de partidos para si, etc, né? Isso é normal, isso não tem nada de absurdo. Mas assim, ver o bolsonarismo, que era essa força destoante, essa força antissistema, essa força outsider, ele nada mais é do que aquilo que o Lula fez, né? Não, porque agora ganhou tudo, foi bem. Sim, gente, turbinado pelo Centrão, qualquer um vai bem. Só que isso é um negócio muito matreiro. Isso é um negócio que, assim, é claro, é muito gostoso quando acontece ali naquele momento, naquele ponto, muito legal, muito gostoso. Mas daqui 10, 20 anos, é de se analisar. Não se surpreendam se este mesmo Centrão, daqui 10, 20 anos, estiver com o Boulos. Não vai ter surpresa nenhuma nisso. Porque se os ventos mudarem e a coisa for nessa direção, beleza. É lá que o Centrão vai estar. Então, assim, cuidado, né? O Centrão não é uma esposa, o Centrão é uma amante, né? E às vezes amante de um, às vezes amante de outro. Agora, tal como a imagem que está projetada para esse vídeo, e tal como eu vinha alertando, isso que aconteceu não é só apenas uma rendição ao Centrão, não é apenas, enfim, uma capitulação do espírito do bolsonarismo de 2018. Ele é pior do que isso. Como eu havia dito, ele é a ressurreição do Teatro das Tesouras, repaginadinho, levemente, né? Se alguém dissesse, se uma pessoa distraída dissesse que o Ricardo Nunes é do PSDB, quem acharia isso estranho, né? Aliás, o PSDB, a uma certa altura do- do- dos últimos tempos, ele ficou sem vereadores, todos os vereadores saíram do PSDB. E muitos foram para o MDB, né? Então por quê? Porque essas forças se confundem, né? Essas forças se confundem. E quando a gente olha o time, ou como eu disse, o bonde do Nunes é o PSDB, gente, né? Por uma série, o Nunes era vice do Covas, que era vice do Dória, né? Por uma coincidência, ele não tá exatamente no PSDB, ele tá no MDB,
A prefeitura caiu no colo dele, ele já era do MDB, a coisa ficou com ele mesmo, né? Ah, mas, ou seja, basicamente a gente é o PSDB, né? Algumas pessoas tentaram, ah, não, o Datena. Para, né, gente? O Datena é um candidato piada, né? O Datena é um candidato piada que caiu aí nesse partido, nesse resquício. E outro, o PSDB morreu, né? Então é óbvio que alguém vai assumir o lugar do PSDB. Então, turbinado pelo Centrão, turbinado pelo bolsonarismo, retorna ao teatro das tesouras, né? Onde a gente vai ter uma oposição fake ao PT, uma vai mais cedo ou mais tarde vai ter uma alternância de poder, né? E vai voltar aquela briguinha que a gente teve por 20, 30 anos, que em 2018 a gente consegue derrubar suando tudo que havia para se suar, e agora tem pessoas se regozijando de que isso está voltando, né? De uma maneira muito menos, de uma maneira insensada, né? Muito menos como algo estratégico, mas como algo orgulhoso. Não, o Ricardo Nunes é o conservadorismo, o Ricardo Nunes é o bolsonarismo. Para, meu, para. Muita gente falou que o Ricardo Nunes apoiou o Bolsonaro em 2022. Eu quero saber se o Ricardo Nunes apoiou o Bolsonaro em 2018. É isso que eu queria saber. Quando ali, por mais que o Bolsonaro sempre tenha sido um deputado do baixo clero que frequentava partidos do Centrão, mas a sua persona pública sempre foi uma persona pública de outsider, né? Ele ganha a eleição de 2018 como um, né? Tal como um outsider. E nessa época não tinha MDB junto, nessa época não tinha nada disso. Ele ganha, entre aspas, sozinho. Ele leva o PSL, um partido com um deputado, a um partido com 50 deputados, na sua figura, na sua persona, com uma pauta, com uma agenda, né? Aí pode-se discutir se isso era sincero, se não era. Isso é uma outra história que não me interessa aqui. Mas ele ganha aquela eleição com uma agenda conservadora, que é aquele primeiro ano do governo dele, ele ainda tá nessa. Aí a coisa aos poucos vai mudando. Quem diria, né, que essa força se tornaria em 2024 uma força existente e prevalente, turbinada pelo Centrão, por candidatos do MDB, por remanescentes do PSDB, por, enfim, figuras aí deploráveis, figuras que se não tivessem vinculadas ao bolsonarismo, todos os bolsonaristas considerariam deploráveis. Todas. Rodrigo Garcia, Ricardo Nunes, Michel Temer, né? Se por uma casuidade de estratégia política essa turma não tivesse vinculada ao bolsonarismo, o Bolsonaro, assim como já o considerou em outros momentos, né? Então, o Teatro das Tesouras venceu. E o meu problema, como eu disse, só para enfatizar esse ponto, porque isso é essencial para mim, e isso vai ter um preço muito caro, né? Como eu disse, esse bonde do Nunes, ele não tá colado aí por ser bolsonarista de verdade. Eu não sei se alguém é burro, é idiota o suficiente a ponto de acreditar nisso, né? E quando eu digo bolsonarismo, eu estou usando aí de forma intercambiável, por mais que eventualmente você não assim considere, conservadorismo, pautas, valores, agendas conservadoras, tá? É, Essa gente não tá, e por isso, essa gente tá aí pelo orçamento de 120 bilhões, pelo joguete de poder em 2026 e pelo fato de que eles sabem que muito provavelmente a contribuição dessa eleição do Nunes para a manutenção desse novo Teatro das Tesouras por mais 20, 30 anos. A gente vai ficar mais 20, 30. Assim, a gente que eu digo é quem comprar. Eu não vou comprar, né? Eu não vou comprar isso. Mas aqueles que comprarem vão ficar mais 20, 30 anos voltando nos Ricardos Nunes da vida, né? Nos candidatos do PSD, nos candidatos do MDB, e eventualmente algum outro partido contra o mal maior, contra o PT, contra o esquerdismo. E em algum momento vai surgir alguma figura de esquerda aí que vai rivalizar e vai alternar no poder contra esse pessoal. É isso que vocês estão chancelando, é isso que vocês estão ressuscitando, se é isso que vocês querem, azar de vocês, problema de vocês.
Mas não neguem que é isso que vocês estão fazendo, né? Assim, isso tem todo um véu de cinismo, de nojeira e de perigo, porque diferente, com as leves diferenças que esse novo Teatro das Tesouras que se estabelece tem, tem muito mais gente encampando que isso é direitismo de verdade, que isso é conservadorismo, sei lá que merda que é essa, né? Catolicismo, sei lá o quê. Depende um pouco das subbolhas que estão defendendo isso daí, né? É, que isso é realmente assim, né? Que isso não é um cálculo político do Centrão. O Centrão só opera por cálculo político, né? O Centrão pode defender hoje uma coisa e amanhã outra por cálculo político. É isso que você está defendendo, né? Então não tem nada de conservador, de católico, de direitista, de liberal, de sei lá o quê. Tem as ocasiões de momento, né? Os amigos do Ricardo Nunes com certeza estão muito felizes, aqueles que ganharam licitação relâmpago para obra, né? Enfim, e outras coisas que eu nem quero mencionar, que eu tenho até medo de mencionar. Mas as pessoas sabem. As pessoas inteligentes, pelo menos, elas sabem, né? O que elas estão fazendo, como eu disse, é chancelar esse teatro novamente, com um perigo, um véu mais espesso de perigo de não fazer como era antigamente, falar, não, vou votar no Serra de nariz tampado. Não, não, agora tá voltando de nariz aberto e peito estufado. Ou seja, é ainda pior, né? Por isso que eu falei a minha tese e repito, eu prefiro o Boulos do que o Nunes. Vou votar no Boulos? Nunca, jamais, né? Agora, claro, as pessoas vão falar que eu defendi o Marçal. Eu não votei no Marçal. Não votaria no Marçal. Assim como eu não votei, não votaria, não votarei e não votaria no Boulos, né? Mas é capaz que digam por aí que eu vou votar no Boulos, que se dane também, né? Não vou, mas eu acho que o Boulos é menos perigoso pensando um cenário de 20, 30 anos do que o Nunes. Se preparem, vocês vão ficar 20, 30 anos votando em caras como o Nunes, aceitando migalhinhas imundas e nojentas, porque muita gente que encampou o Nunes agora também foi nessa, né? Ah, não, porque essa minúciazinha aqui. Ah, não, porque essa minúciazinha ali, mesmo ele tendo sido vacineiro, tendo exonerado funcionário porque não tomou vacina, tendo aprovado o passaporte da vacina, sendo amigo do Aldo Rebelo, sendo amigo do João Dória, sendo amigo da Marta Suplicy, mas eu me contento com a migalhinha aqui, ó, a migalhinha X, que eu não vou nem citar para não, enfim, não rivalizar com pessoas que eu respeito e gosto, mas assim, eu aceito a migalhinha. Olha, ele tem essa migalhinha aqui que é muito boa, né? Todo o resto que se dane. Como é uma migalhinha que tem sentido aqui pro meu contexto interno, eu vou encampá-lo e vou sair por aí dizendo que ele talvez seja uma opção conservadora viável, né? E não que ele é um palhaço do centrão que é capaz de, a partir de amanhã, defender qualquer coisa. Aliás, isso é algo que deve acontecer, né? Ao longo dos eventuais e prováveis 4 anos subsequentes do Nunes, a gente vai ter um monte de coisa que a gente já tinha no Bruno Covas. O Bruno Covas colocou a Secretaria da Cultura de São Paulo nas mãos do pessoal. Isso é característico do Centrão. O Centrão acredita nisso. O Centrão cria laços, dá favores para depois cobrar favores e ficar eternamente nesse jogo de manutenção do poder. Isso é do jogo, é da política? Com certeza. A minha surpresa e o meu desagrado e a minha exaustão e o meu nojo é que a força política do conservadorismo barra bolsonarismo seja justamente a mola propulsora disso, e vice-versa, né? E o centrão e essa jogatina política barata, por sua vez, se coloque a serviço do Bolsonaro, que um aceite o outro como sua mola propulsora, né? Então, é tudo isso que vocês chancelaram, é tudo isso que vocês elevaram no altar de uma suposta boa política. É por isso que eu acho que qualquer candidato é, é, que fuja disso, ele tem pelo menos essa virtude, né? Ele tá fugindo desse jogo, mesmo que seja falso também, né? Eu não acho que isso seja motivo para votar no cara, mas assim, ele tem essa virtude. E é por isso que muitas vezes estes candidatos e essas figuras conseguem angariar um percentual
A pessoa ali, ela cogita migrar do voto nulo dela para um voto como esse, por causa disso, né? Ó, é um cara que tá fugindo das cartas marcadas, dos compadrios, dos laços, baseados puramente em poder e na manutenção do poder, né? Então, assim, eu jamais imaginaria que uma força conservadora ou uma suposta força conservadora fosse ser uma chancela para isso, fosse ser uma mola propulsora para isso, né? Então, gente, eu acho que o rescaldo geral é esse, tá? Nunes provavelmente levará, loteará as secretarias e os 120 bilhões de orçamento da prefeitura entre os partidos que lhe renderam um latifúndio de horário político, que puxaram aí os vereadores ou puxaram e vice-versa. Isso vai ressuscitar no médio e longo prazo, para as próximas eleições aí, isso vai chancelar o Teatro das Tesouras, tá? O novo Teatro das Tesouras. E me surpreende, assim, negativamente, né? Me surpreende com desgosto que forças políticas que deveriam ser antagônicas a tudo isso se vendam por tão pouco, né? Por tão barato para esse tipo de jogada política, né? Isso realmente me surpreende, né? Enfim, né? Eu acho que o saldo é esse, tá? Parabéns, sejam felizes ao lado dos seus novos amigos, ou não tão novos assim, Ricardo Nunes, Rodrigo Garcia, João Dória, Valdemar da Costa Neto, Gilberto Kassab. Se vocês acham que tem algo de bom nessa turma toda, que pode vir algo positivo de tudo isso daí, ou se você acha que vale a pena alavancar essa turma por causa de uma migalhinha política da sua subbolha que você tá ganhando por causa disso, enfim, eu só estou apontando o fato. Seja feliz com a sua escolha, ou seja feliz com a sua decisão, que aliás é o que eu disse desde o princípio. Eu não fiz campanha nem para nenhum candidato e nem contra nenhum candidato, diferentemente de outros momentos, a despeito do fato de eu ter interesse pessoal na vitória de um candidato aí específico que não é o Boulos e não é o Marçal, né? Por coisas que eu não vou expor aqui, porque não vem ao caso, eu tinha um interesse pessoal muito grande, é, que um certo candidato aí ganhe e ganhasse. Mas mesmo assim eu decidi dar a cara dizendo que eu não faria uma campanha contra ele, mas se alguém viesse me dizer que votaria nele, eu o queimaria. Ou seja, eu fui contra interesses pessoais, porque eu realmente acredito nisso, né? Eu realmente acredito nisso. É, então, isso é o que aconteceu. Parabéns aí, né? Vocês estão. Espero que vocês se enturmem logo com os seus novos amigos, né? O bolsonarismo ele começa como um negócio outsider, como um negócio sendo ridicularizado exatamente por essas forças que não acreditavam que isso pudesse virar um movimento político, que isso não pudesse virar um cargo presidencial, né? Quando eu digo, eu sei que conservadores e bolsonaristas são um grupo que se interseccionam, mas não totalmente. Eu sei que tem pessoas que têm até, são conservadoras e têm até um desprezo pelo Bolsonaro, mas dentro desse círculo, eu vi e vejo pessoas que apesar de não se estarem nessa simplesmente pela chancela do Bolsonaro, estão nessa esfera conservadora. É aí que tá, né? Você rejeita o Bolsonaro para aceitar o Nunes, né, cara? Assim, é bizarro, né? É bizarro, assim, proporção. Eu acho que e isso tem muito pouca coisa inédita aí nesse balaio de gato todo, mas talvez isso seja inédito, né? Então, o saldo geral é esse, né? O saldo geral é esse. Eu sei, a minha narrativa é a narrativa derrotada, porque o Ricardo Nunes vai para o segundo turno na minha opinião, com 90% de chance de ganhar. Então, a minha narrativa será derrotada. Mas isso podem me cobrar, podem colocar a minha reputação, que não é grande coisa, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas se eu estiver errado nisso, pode.
Desconsidere qualquer análise que eu venha fazer um dia. O que acabou de acontecer é a chancela de um novo teatro das tesouras que nós lutamos arduamente para destruir e que vai nos ferir e nos machucar muito, enquanto pessoas que têm aí valores e pretendem que certos tópicos de uma agenda conservadora avancem na esfera pública, que eu acho que é um objetivo bem modesto. O que foi chancelado vai contra tudo isso e a gente vai penar igual a gente penava, né? Quando vocês votaram no Serra, o Serra não era o PT? Não, o Serra não era o PT, mas o Serra foi o primeiro a introduzir cirurgia de mudança de sexo no SUS, né? Não sei aqui dar detalhes disso agora, mas o primeiro a introduzir a semente disso no serviço público de saúde foi o José Serra. É um cálculo político válido para você? Parabéns, durma feliz, ponha a cabeça no travesseiro, feliz e tranquilo com isso, né? E eu estou incluso nisso, porque eu lá hoje, se eu voltasse no tempo com a minha cabeça de hoje, eu não votaria nesses caras. Ah, mas era o Lula, era o PT, dane-se, dane-se, né? Quanto antes o PT metesse os pés pelas mãos no governo, mais rápido e mais provável era que surgisse uma força de oposição real, verdadeira àquilo. Agora, quando você fica chancelando os Serras, os Nunes, os Alckmins, os Aécios, o que que você acha que vai surgir na próxima, meu amigo? Você acha que vai surgir outro Jair Bolsonaro na próxima? Você acha que vai surgir o Donald Trump na próxima? Você acha que vai surgir o Winston Churchill na próxima? Não, meu querido, vai surgir o Rodrigo Garcia, vai surgir o Gilberto Kassab, vai surgir outro palhaço desses e vocês vão estar lá votando em troca de mixaria, de migalha e tendo que engolir o cara dizendo que não gosta de vocês, o cara dizendo que não é da turma de vocês, vai ter que engolir o cara colocando PSOL em secretaria, colocando um monte de ideologia globalista dentro do seu governo, e você ainda vai estar aplaudindo como um palhaço e um trouxa que você é. É isso que vai acontecer, né? Em essência. É tudo isso, todo esse amplo guarda-chuva é o que rolou aí, tá? Então, quem está satisfeito. Ah, bom, e tem uma última opção: que as pessoas estejam genuinamente satisfeitas com isso, mesmo aquelas que são conservadoras. Se esse é o caso, meus parabéns para você. Aí realmente só há o que parabenizar, né? Se é a Agenda 2030 que você gosta, é Marta Suplicy no seu governo que você gosta, é Aldo Rebelo que você gosta. Se é disso que você gosta, você está de parabéns. Você saiu vitorioso de fato, de verdade, dessas eleições. Certo, minha gente? Em linhas bem gerais, né? Haveria outras coisas para dizer, mas enfim, eu estou falando aqui tudo conforme está aparecendo. E o básico e o essencial, eu acredito que eu tenha dito e que eu tenha reforçado, a essência está posta aí. Um abraço a todos e até a próxima.